Olha aí, deu ruim, hein? Deu muito ruim aí para o senhor Tarcísio de Freitas nesse final de semana. Olha, enquanto muitos brasileiros tiveram aí um sabadão, um domingão muito bom, teve gente que aí sofreu muito. Eu tô falando aí de alguns políticos do Centrão e de políticos ligados aí ao Tarcísio de Freitas e o próprio governador de São Paulo. Olha, na semana passada, a Folha entrou numa fraude aí ao lado do Elon Musk, do Bolsonaro e do Glenn Greenwald para divulgar mensagens sobre o Alexandre de Moraes, mensagens de assessores dele que não querem dizer absolutamente nada. Ou seja, mensagens dos assessores reclamando, basicamente, eles reclamando que eles têm que fazer o trabalho deles. Então, o Alexandre manda eles fazerem um relatório com ali colocar os prints, né, captura de tela dos crimes do Constantino, que é um colunista aí da Jovem Pan, era da Jovem Pan, bolsominion. E aí eles fazem lá, e o Alexandre fala, pô, não é o suficiente, ó, você quer que faça eu? Ó, põe mais esse aqui, põe mais esse aqui, põe mais esse aqui. Coisa que o Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, que tem poder de polícia, pode. Como investigador do inquérito das fake news, lembremos, o inquérito das fake news não tem Ministério Público, porque o Ministério Público foi provocado várias vezes, ou seja, foi acionado várias vezes, e o Ministério Público se omitiu. Então, o Dias Toffoli, lá em 2019, colocou o Alexandre de Moraes como investigador, com poder de polícia no inquérito das fake news, e isso foi referendado pelo Pleno do STF por 11-0, tá bom? Todos votaram a favor disso. Pois bem, o Alexandre de Moraes poderia pegar postos que são públicos e falar para os seus assessores, põe isso, isso e isso no relatório. Ele fez. Os assessores reclamaram, as mensagens vieram à tona depois que um dos assessores do Alexandre de Moraes foi preso por agredir a mulher. O cara é um lixo, agrediu a mulher, foi preso. Aí o que aconteceu? A polícia pegou o celular dele e ficou 6 dias com o celular dele. Aí você já imagina. A Carla Zambelli, no dia que ele foi preso, fez um tweet dizendo que, olha, tal, nosso pessoal já está na delegacia, o pessoal da Carla Zambelli já estava lá. Aí, depois a polícia mandou apreender o celular dele. Aí, 2 dias depois, chegou o cunhado dele com o celular. E aí, apreenderam. Sendo que era um crime ali de violência doméstica, não tem motivo algum para apreensão de celular. Aí você já vê. O que acontece é o seguinte, ficou claro que quem vazou isso aí foi a polícia militar do Tarcísio de Freitas. No STF tem uma dúvida ainda. Alguns acham que foi o próprio Talhaferro que vazou isso. Por quê? Porque depois da prisão dele, ele foi solto, depois de alguns dias, e aí ele foi sumariamente demitido. O Alexandre de Moraes não quis nem saber de explicação nem nada. Pô, cara, você chegou em casa, você agrediu ou não, mas ameaçou agredir sua mulher, aí você deu o tiro, tipo, pô, você é um lixo humano, vai pro escarcéu, seu lixo humano. E fez certíssimo o Alexandre de Moraes. Pois bem, alguns dizem que ele, como vingança, teria vazado as mensagens. Porém, não faz muito sentido, porque o maior prejudicado é ele. Queira ou não, goste ou não, o senhor agressor de mulheres continua tendo uma vida no meio jurídico. Ele vazar mensagens contra o ex-chefe dele é a pior coisa que alguém pode fazer pensando no seu futuro no meio jurídico. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer que, talvez um ou outro bolsominion venha a gostar dele, talvez, mas a maior possibilidade é que não. Que ninguém gosta de traidor, né? Ainda mais um traidor que sempre esteve do lado ali do Alexandre de Moraes. Então é óbvio que os bolsominions não vão ali acolhê-lo. Traidor, então para ele trair o outro lado depois também é assim, né? Trair o lado que estava para trair o outro rápido. E aí ele vai perder um monte de oportunidade, porque agora ele vai colocar no currículo o quê? Sou um traidor. Se alguém me demitir, pode saber que eu pego suas mensagens e eu vazo para a imprensa. Eu vou fazer o escarcéu, eu não tenho limites eu não sou escrupuloso, eu sou inescrupuloso. Assim, ruim, né? Ruim. Alguns ainda acreditam que seja ele, mas a maior suspeita na STF é que seja realmente Tarcísio de Freitas. E é aí que entra o senhor Derrite. Derrite é o bolsominion que foi escolhido, ele não era o favorito da família Bolsonaro, tá? Ele foi escolhido pelo Tarcísio de Freitas como secretário de Segurança Pública.
E ele está implantando aí algumas coisas, como secretário de Segurança Pública, que deveriam ser investigadas pelo STF, pelo Alexandre, enfim, por qualquer um que possa investigar. Ele está obrigando policiais militares em serviço, ou seja, em horário de serviço, quando aquele policial deveria estar combatendo o crime e ajudando a população que precisa da polícia, os policiais perdem 2 a 3 horas de trabalho para ficar na Igreja Universal. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Além de ser um aí dos maiores parceiros da Igreja Universal e de estar doutrinando policiais em serviço, a Igreja Universal já fez até a Bíblia do policial. O Derrite também está incentivando esses policiais a cometerem violência. Quanto mais violência, melhor. Então a Polícia de São Paulo é hoje uma das polícias aí que mais mata e que mais agride pessoas inocentes no Brasil. Pois bem, o Derrite, sabe aquela quem não deve não teme? Pois bem, o Derrite ele foi conversar com o Alexandre de Moraes. Ele ligou para o Alexandre de Moraes nesse final de semana e falou: ô Alexandre, olha, não fui eu, viu? Não foi a minha polícia. Eu não tenho nada com isso, viu? Esses vazamentos aí, não fale comigo. Por quê? Porque a maior desconfiança no STF é de que realmente foi o Derrite. Foi a polícia militar do Tarcísio quem pegou o celular sem necessidade. Lembremos, né, que nossa, o Talhaferro ali cometeu um crime que ele deve ter planejado pelo celular. Não, foi violência doméstica. Nesse tipo de crime você não se apreende o celular, não é apreendido o celular. E eles pediram 2 dias depois, ou seja, o pessoal da Carla Zambelli foi lá, ficou-se sabendo no bolsonarismo, e aí falaram, pô, pega o celular desse cara que tá preso, pega o celular dele. E aí a polícia mandou apreender o celular dele. Tem todos os indícios de que foi sim o Derrite, de que foi sim a polícia do Tarcísio, e aí logo depois aquilo vaza. E vaza quando? Vazam as mensagens dele até maio. Tem uma coisa que não está colando na STF, que lembre-se, esse é o problema quando você vê matérias na imprensa. Nós temos o gabinete do ódio do Tarcísio. Eles não apenas atacam quem está contra o Tarcísio, como eu, ou como muitos outros. Não! Eles também tentam proteger o Tarcísio dos crimes que ele faz. Então saem matérias na Globo, no Metrópolis, no UOL, no Estadão, que tentam fazer o Tarcísio ficar longe desse escândalo. Tipo, nada com o Tarcísio e tudo mais. Dizendo que, olha, ministros do STF, sob resguarda, dizem assim, ou seja, não digo o nome de quem é, em off. Eles dizem que eles acham que pode ser o Talhaferro. Será que dizem mesmo? Ou será que o jornalista está mentindo? Sabe por quê? Porque tem uma coisa que aconteceu. O Talhaferro foi demitido, mas a relação dele com o Alexandre de Moraes continuou. O Alexandre de Moraes continuou mandando mensagem a ele e ele continuou nas redes sociais apoiando as operações da Polícia Federal, as operações aí contra o golpismo. A ponto de que, cerca de 3 semanas atrás, não faz nem um mês, o Talhaferro postou uma foto na sua rede social com o livro do Alexandre de Moraes assinado pelo Alexandre, e o Alexandre dizendo um abraço ao meu amigo. Ou seja, nada, absolutamente nada, indica que o Talhaferro ficou bravo porque foi demitido e resolveu vazar as mensagens para o bolsonarismo. Outra coisa, se ele fez isso na época, as mensagens vieram à tona agora, e aí ele continuou com relação com o Alexandre, nada disso faz sentido. O que faz sentido é, o pessoal do Tarcísio pegou essa mensagem e, como eu avisei aqui na semana passada, quem viu os vídeos vai se lembrar, quando o bolsonarismo está num momento de desespero, eles tomam medidas desesperadas. E eu avisei aqui na semana passada o seguinte, olha, 2 coisas que eu fiz, vídeos diferentes. Em um eu falei, olha, o STF já está aí vazando para a imprensa que o Bolsonaro vai ser preso e que, se não for agora, vai ser logo depois do julgamento e que a última tentativa aí dele, no caso das joias, que foi aí usar o Tribunal de Contas da União para falar que ele poderia ficar com as joias e depois ele falou em público que ele vai leiloar as joias e doar para a Santa Casa de Juiz de Fora, que foi lá o lugar onde teve lá uns médicos sem luva que o atenderam depois do caso Adélio, coisa que, olha, eu falei com inúmeros médicos, todos falaram, nossa, atender um paciente de facada sem luva, isso não existe, mas lá na Santa Casa de Juiz de Fora, se você for esfaqueado ou esfaqueada, saiba, sem luva, tá? Pois bem, os médicos atenderam o Bolsonaro